sejam muito bem-vindos ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidades para pensar e discutir diferentes investigações científicas. Nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas no campo da educação. Eu sou Elisângela Davis, sou aluna do doutorado em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Neste ano de 2022, convidamos egressos das linhas de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão e de História e Filosofia da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul, para contribuírem com seus olhares e compreensões sobre distintas temáticas que cercam as pesquisas em educação. Nossa convidada de hoje é a doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação da UX, Andressa Abreu da Silva, que abordará o tema A Natureza da Matemática no contexto de redimensão de práticas pedagógicas para o ensino de matemática na educação básica. Seja muito bem-vinda, Andressa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos começar o nosso diálogo? Oi, vamos sim. Eu que agradeço pelo convite. Então, eu peço licença para iniciar o compartilhamento. Então, como a Elisângela comentou, a minha pesquisa era sobre a natureza da matemática no contexto de redimensão de práticas pedagógicas para o ensino de matemática na educação básica. Eu fui orientada pela professora Eliana Maria do Sacramento Soares e eu defendi a minha dissertação no ano de 2020. Então, a nossa contextualização era baseada nos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, no SAEB, do ano de 2017. Os resultados saem sempre 2 anos depois, então os resultados tinham sido publicados em 2019. E a gente percebeu que os conteúdos que não eram aplicáveis diretamente no cotidiano estavam em níveis não atingidos pelos alunos. O que faz a gente entender que a matemática está reduzida somente às aplicabilidades dela, né, aos tópicos do cotidiano, distante da natureza de padrões e generalização. E a gente problematiza que isso pode estar relacionado a um ensino de matemática baseado na manipulação de símbolos e decorar fórmulas. A gente traz um gráfico para ilustrar do terceiro ano do ensino médio. Então, são dados do Brasil e a gente percebe que 72% dos estudantes que participaram estavam alocados no nível considerado insuficiente. Então, as competências e habilidades que eles tinham atingido não eram de acordo com o ano que eles estavam, né? Então, reforço que esses dados são de antes da pandemia e que essa situação pode ter se agravado agora, né? O problema, então, é de que maneira o estudo da natureza da matemática pode contribuir para a redimensão de práticas pedagógicas para o ensino da matemática. E o nosso objetivo era verificar de que forma, né, o estudo da natureza da matemática poderia contribuir nessa redimensão das práticas. O referencial teórico, a gente discutiu sobre práticas pedagógicas para o ensino de matemática, baseados em Franco, de 2015, as concepções epistemológicas dos professores de matemática, baseado em Becker, de 2012, a natureza da matemática, baseadas em Stewart, de 1996, e as intersecções, então, foram as nossas conexões entre esses 3 grandes blocos, e trazendo alguns outros autores também, sendo esses citados os principais. O nosso método teve como procedimento metodológico a entrevista dialogada, que foi baseado na entrevista semi-estruturada, mas que a gente chamou de dialogada por visar desenvolver um diálogo com os docentes entrevistados e não ser uma ideia de bate-volta, né? Pergunta e resposta. A gente respeitou os aspectos éticos da pesquisa, foi submetida a comitê de ética. Os sujeitos da pesquisa foram 8 professoras de escolas municipais e estaduais, então, sendo 4 estaduais e 4 municipais. A gente realizou o estudo piloto também, com 2 professoras. O corpus da pesquisa foi advindo dessas entrevistas
e os procedimentos de análise baseados na análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi. Então, falando sobre os procedimentos de análise, os dados foram transcritos, analisados, e seguindo a proposta de Moraes e Galeazzi, que fala da unitarização, categorização e, por fim, a comunicação. As categorias emergentes foram nomeadas de acordo com o que surgia nas falas das professoras. As nossas categorias não foram estipuladas a priori. Então, a primeira categoria identificada foi muitos exercícios. A segunda, linguagem coloquial e linguagem matemática. A terceira, historinha. A quarta, onde que a gente usa isso? A quinta, anos iniciais, formação e bloqueio. E a última, sobre o que é a matemática. A primeira categoria foram alocadas falas que citavam muitos exercícios, muitas listas de exercícios, digamos, exercícios onde a professora passa um exemplo e o aluno repete. Então, considerado como cálculo mecânico, que ainda é uma prática muito recorrente no ensino de matemática. Tá? E, citando Becker, ele afirma que o conhecimento não se dá apenas pelo fazer, mas por compreender esse fazer. Então, se o aluno só repete e não tem a compreensão, pode não ser suficiente para a aprendizagem. A segunda categoria, linguagem coloquial e linguagem matemática, a gente traz algumas falas das docentes que se referem à forma que elas comunicam o conteúdo. Então, se elas usam termos matemáticos ou se elas fazem essas adaptações de linguagem. E o Stuart afirma que o simbolismo e esse formalismo da linguagem clara e precisa são partes da natureza da matemática. Então, são constituintes dessa área do conhecimento. A terceira categoria, historinha, trouxe falas das professoras que tivessem, de certa forma, uma abordagem histórica, a historicidade do conteúdo, o desenvolvimento do conteúdo, e a gente compreendeu que as profs usam bastante para introduzir o conteúdo, né? A quarta, onde que a gente usa isso, é sobre a contextualização do conteúdo, sobre a contextualização de exercícios, e a gente percebeu que é muito recorrente e somente uma prof não mencionou contextualizar os exercícios, as atividades, enfim, e as profs percebem que apresenta maior significação quando os exercícios estão contextualizados ou quando o conteúdo está contextualizado do que os outros. A quinta categoria, anos iniciais, formação e bloqueio, trouxeram algumas falas de professoras que identificavam uma quebra na aprendizagem de matemática dos alunos do sexto ano. Porque do quinto ano eles vêm de ter somente uma professora, geralmente é uma prof que pode não gostar de matemática, e as professoras entrevistadas manifestaram que a crença de que os estudantes podem ser contagiados, de certa forma, por uma influência negativa em não gostar da matemática, de já vir desde os anos iniciais pensando que matemática é difícil, ou que eles não gostam, às vezes por influência. E a última categoria, sobre o que é a matemática, então, era para verificar a concepção que as professoras tinham da matemática. E uma coisa super interessante que apareceu aqui é que a maioria das professoras trouxe falas relacionadas ao afeto, de gostar muito da matemática, de gostar da docência, e não somente a sua concepção da área, né? E a Peruquim, em 2017, afirma que a afetividade é um potencializador do ensino-aprendizagem de matemática. Andressa, vou te interromper. Eu achei bastante interessante o modo como tu utilizou as falas dessas professoras, né, como as categorias de análise, né, das entrevistas, e me chamou a atenção também que cada uma dessas categorias,
ela toca em algumas questões que são problemáticas ou para os alunos ou para o próprio professor, né? E gostaria, então, que tu falasse um pouquinho como tu fez para trabalhar essas categorias. Bom, as falas dos profs nos mostraram as potencialidades e as fragilidades que as práticas têm atualmente. Então, a gente pôde perceber a forma que tem sido abordada e que é uma forma que é abordada há muito tempo, que é o cálculo mecânico, e que uma forma de sair dessa mecanicidade seria a contextualização, né? Mas a nossa problematização maior, e que a gente percebeu que se faz presente nas práticas, é que o conteúdo que pode ser aplicado acaba tendo um pouco mais de prioridade, vamos dizer assim, né? Que não seria o caso baseado na natureza da matemática. Então, as falas nos ajudaram a identificar aonde que a natureza da matemática se fazia presente nas práticas ou onde não se fazia presente. E a nossa ideia foi dar algumas dicas, não uma receita, mas algumas dicas de como a natureza da matemática poderia se fazer presente nas práticas. E falando sobre ali da formação nos anos iniciais, a ideia seria, a nossa sugestão ou uma possibilidade, né, seria que as profs de anos iniciais pudessem fazer cursos que fossem voltados para o ensino de matemática, ou até mesmo para aprender um pouco mais de matemática, né, em forma de formações continuadas, ou enfim, para ampliar um pouco o conhecimento dela sobre a área e quebrar um pouco essa ideia inicial de que é difícil, ou de que não gosta, né? Então, a gente trouxe algumas pistas sempre baseadas no que surgiu, assim, nas conversas. Bom, então, seguindo essa linha, né, seria já para as considerações finais, as nossas dicas, as nossas pistas seriam que seria interessante que a quantidade de exercícios fosse diminuída e não seguisse trazendo listas e listas de repetição, né? E também que os conteúdos que não são diretamente aplicados, eles também têm relevância. E ainda que a matemática não é essa organização de vida. Se o professor compreender a natureza da matemática, que fala sobre generalização, padrões, né? Abstração, ele pode redimensionar o olhar dele e sair só do que é aplicável, considerando essa natureza lógico-dedutiva da matemática. Uma fala que a gente percebeu bastante nas professoras é que aprender os conceitos é mais importante do que só manipular as fórmulas. Então, que é mais importante que eles entendam o pensamento que está por trás do que manipular a fórmula. A fórmula pode ser, enfim, o desenvolvimento pode ser aprendido depois, mas que o foco é o conceito, né? Outra pista que a gente traria é sobre a historicidade do conhecimento, né? Que pode ajudar a significar o conhecimento e perceber como ele foi construído, e não só para introduzir, deixar mais atraente, né? Mas sim construir aquele conhecimento junto com o aluno. Outro ponto super importante, que também é sobre a natureza, é quanto à linguagem. A linguagem matemática não é só falar difícil ou rebuscado, mas sim faz parte da construção da matemática como ciência. Que é tem o rigor por trás, né? E ali, um aspecto importante também é que o professor de matemática entenda a concepção que ele tem da matemática, né? Se é baseada só em aplicabilidade, se é como ferramenta, né? Para ter consciência de que isso vai ser expresso na sua prática.
E, para fechar, trago uma situação do Becker, que ele diz que acredito que sempre que o professor investe em ações que ressignifiquem o saber do aluno, ele, de rebote, investe na ressignificação do seu fazer, da sua profissão, da sua vida. Então, esse ir e vir. Muito Obrigada. obrigada. Vou encerrar o compartilhamento. Agradecemos a Andressa, que nesse diálogo abordou o tema A Natureza da Matemática, no contexto de redimensão de práticas pedagógicas para o ensino de matemática na educação básica. Muito obrigada mesmo, Andressa, por compartilhar conosco a tua experiência no mestrado em Educação da UFRGS. E gostaria de reforçar que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas no campo da educação. Te convidamos a acessar as outras edições que foram produzidas ao longo dos últimos 2 anos, com conteúdos muito relevantes e participação de professores, egressos e profissionais com contribuições para a educação. Destacamos que nosso canal tem como princípio fomentar o diálogo e pensar e discutir os desafios da educação ao longo do seu contexto histórico e nos dias atuais. E para isso, nós contamos com a sua participação, se inscrevendo em nosso canal, comentando, compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Esperamos te encontrar nas próximas publicações. Um abraço e até lá!